Olá pessoal, nesse vídeo será apresentada uma resolução teórica e uma resolução experimental para a questão 23 do vestibular 2018 do ITA, que diz o seguinte: é um experimento, titularam-se 25 ml de uma solução aquosa de carbonato de sódio com ácido clorídrico, ambos com concentração igual a 0,1 mol por litro. Registrou-se a variação do pH da solução até a adição de um volume de 65 ml de ácido. E aí na questão pede para se esboçar a curva de titulação, pH versus volume, e explicar o comportamento dessa curva usando equações químicas, e ao final escrever a equação global balanceada. Bom, vamos à resolução. Na letra A, a gente pode ver o gráfico do pH versus volume, né? E essa curva de titulação, ela apresenta dois pontos de equivalência. Primeiro, o que é importante observar? Que o Na2CO3 ele se dissocia completamente em 2Na+ e CO3 2-. E esse íon carbonato ele é classificado como uma base polifuncional, ou também chamado de base diprótica. E essa classificação vai conferir à nossa titulação dois pontos finais. O primeiro corresponde à conversão desse carbonato em íon hidrogênio carbonato, que ocorre em torno de 8, 8,5 dentro dessa faixa. E o segundo, ele envolve a formação do dióxido de carbono. A partir desse íon hidrogênio carbonato, ele vai gerar o ácido carbônico, que em seguida vai dar origem ao dióxido de carbono, que é observado no segundo ponto de equivalência, que é em torno de 3,5 para 4. É nessa faixa. E aí a gente observa esses dois pontos. Observe que no segundo ponto, o segundo ponto de equivalência, em torno de 4, ele é bem mais evidente. Você tem uma queda de pH bem mais brusca, por conta da grande quantidade de ácido que já foi adicionada na solução do carbonato de sódio, que foi titulado. Aqui na letra B, a gente vai ver o comportamento da curva de titulação usando as equações necessárias. Na parte 1, a gente tem a seguinte equação balanceada: o HCl reagindo com Na2CO3, produzindo NaCl e NaHCO3. Esse processo é o processo de titulação, que está esquematizado por esse desenhozinho aqui ao lado. É uma representaçãozinha bem grotesca da titulação, onde a gente tem a bureta, representada por esse tubinho fino, que contém o ácido, e o copinho, que é o becker, contendo a solução de Na2CO3. Inicialmente, a gente começa a titulação adicionando 12,5 ml de ácido, porque é onde o pH da solução ele é igual ao pKa, tendo em vista que a concentração de CO3 2- vai ser igual à concentração de HCO3-. Como a gente tira essa conclusão? Bom, a quantidade de mols presente em 12,5 ml de uma solução de HCl a 0,1 mol por litro vai ser igual a 1,25 milimol. E a concentração, o número de mol de Na2CO3 presente em 25 ml de uma solução a 0,1 mol por litro vai ser igual ao dobro, que é 2,5 milimol. Então, 1,5 milimol de ácido será adicionado na solução que contém 2,5 milimol de Na2CO3. E aí, inicialmente, a gente não tinha nada de NaCl nem de NaHCO3. Com isso, esse 1,25 milimol de ácido ele vai reagir com 1,25 milimol de Na2CO3, né? Ou seja, com metade. E com isso a gente vai ter 1,25 milimol desse íon hidrogênio carbonato, proveniente do NaHCO3. Como essa concentração é igual, e nesse ponto, próximo desse ponto, a gente tem um tampão formado pelos íons carbonato e hidrogênio carbonato, a gente usa a equação do tampão, pH igual pKa mais o log da concentração de um íon dividido pelo outro. Como elas são iguais, se anulam. E aí fica que o pH é igual ao pKa 2. Como a gente tem um tampão próximo desse ponto, como já disse,
o pH ele irá variar pouco. Por isso que você observa na curva uma queda de pH não muito significativa, justamente por conta desse tampão que é formado. Aqui na parte 2, considerando 25 ml de ácido adicionado, vai ter o consumo total dos íons CO3 2-, e o pH vai diminuir mais acentuadamente por conta do tampão que foi desfeito. No meio haverá também íons HCO3-, que é um anfótero, e usando as aproximações adequadas, o pH vai ser igual a raiz quadrada de pKa1 vezes o pKa2. Na parte 3, a partir da adição de 37,5 ml de ácido, o pH da solução ele se torna igual ao pKa1, porque a concentração do HCO3- vai ser igual à concentração do H2CO3. E aí, próximo desse ponto, haverá um outro tampão formado pelos íons HCO3-, aquoso, e o ácido carbônico. E aí, nessa proximidade, o pH também vai variar pouco. Na parte 4, com 50 ml de ácido adicionado, todos os íons HCO3- vão ser totalmente consumidos. E a partir disso, o que for adicionado nessa solução será excesso no meio. E isso faz o pH diminuir muito bruscamente. Por isso que se observa a queda brusca na hora de construir a curva de titulação. Nessa última etapa aqui, haverá a ionização do H2CO3. O K1 ele pode ser definido pela fórmula concentração de H+ vezes a concentração de HCO3- dividido pela concentração do ácido carbônico. E a concentração do H+ ela é aproximadamente igual à do íon hidrogênio carbonato, nesse ponto. Quando se adiciona até os 65 ml, a tendência desse pH é cair cada vez mais. É sempre diminuir, porque o H+ ele está em excesso. E aí na letra C pede a equação global balanceada. Você vai identificar todas as reações envolvidas e depois somar todas e ver a equação global. A primeira delas é a dissociação do carbonato de sódio. A segunda, a dissociação do ácido clorídrico. A terceira é a reação do rio carbonato com o H+ do HCl. E a quarta reação é a reação do íon hidrogênio carbonato formado anteriormente com o íon H+ do ácido. Organizando tudo, você vai ter a equação global Na2CO3 mais 2HCl produzindo CO2, água e 2NaCl. Essa é a equação global. Resolução experimental. É necessário listar os materiais que vão ser utilizados, como as vidrarias, os reagentes e equipamentos eletrônicos, pHmetro e a balança seminalística. A primeira solução a ser preparada vai ser a de carbonato de sódio. Para isso precisa-se do reagente, becker, um bastão de vidro, de uma espátula, de um balão volumétrico e de uma balança seminalítica, que vai ser usada para pesar 1,061 gramas desse carbonato de sódio. E aí depois de pesado, ele é dissolvido com água destilada e transferido quantitativamente para o balão volumétrico de 100 ml. Essa transferência tem que ser completa. Depois da transferência, completa o volume do balão com água destilada até a marcazinha. Tem que aferir o menisco corretamente também. Depois agita um pouco para homogeneizar a solução. A próxima solução que vai ser preparada vai ser a de ácido clorídrico 0,1 mol por litro. Para isso, a gente retira um pouco de ácido do frasco de reagente, coloca no becker. Em seguida, você utiliza uma pipeta volumétrica ou graduada para retirar a quantidade de ácido necessária para fazer a diluição. Coloca essa quantidade no balão volumétrico, que deve ter água destilada previamente, para evitar acidentes. Depois disso, você pega o balão, completa o volume dele até a marca com água destilada, afere o menisco corretamente, da mesma forma que foi feito com a solução anterior. Afere-se o menisco, então você agita novamente a solução para homogeneizar e está pronta a próxima solução que vai ser usada. Agora aqui já está tudo pronto para fazer a titulação, com o ácido na bureta e o pHmetro ligado para fazer as medidas de acordo com o que a gente for adicionando na solução de carbonato de sódio.
Antes de começar a titulação, o pH medido da solução de carbonato de sódio foi maior que 7 por conta do caráter básico do sal. A primeira etapa da titulação foi a adição de 12,5 ml de ácido clorídrico da solução que estava na bureta na solução de Na2CO3, estava no beck. Após essa adição, mede o pH. Aí você confere aí o pH que foi obtido após os 12,5 ml. Como o procedimento de titulação vai ser o mesmo para todas as medidas de pH, ou seja, a adição de 12,5 ml, depois a adição até 25 ml, depois até 37,5 ml, por aí vai. Como o processo vai ser o mesmo, então eu vou colocar aí as imagens e aí no final eu vou apresentar o gráfico para ver se está de acordo com o gráfico teórico. Observe que a curva de titulação apresentada à direita, ela é a curva teórica para os dados ideais, ou seja, nesse caso, considera-se que o experimento é realizado em condições ideais, com equipamentos calibrados, sem nenhum erro de medida, com a concentração real de cada solução, sem nenhum erro. Então isso tudo confere esse formato teórico, essa idealidade confere isso. Já na esquerda a gente tem a curva realizada a partir das medidas que a gente encontrou no experimento. E o que pode ter levado a essa grande diferença? Justamente os erros pessoais na hora do preparo de soluções, por exemplo, erro de método, a não calibração das vidrarias. Outro fato, a balança utilizada, ela não era analítica, era semi-analítica. E além disso, passou um pouco da massa necessária para preparar uma solução com concentração exata de 0,1 mol por litro de carbonato de sódio. Então isso, a partir desse início do preparo das soluções até o final, isso nesse processo todo envolve uma grande quantidade de erros que não é possível retirar completamente. Pode-se amenizar, mas evitar completamente os erros, fazer um experimento livre de erros é impossível fazer. Então sempre vai ter um erro, que são os erros que não se pode determinar, que vão não conferir o mesmo formato de curva encontrado na teoria. E essa série de fatores, digamos entre aspas, problemas encontrados na prática, é o que determinam esse formato.